Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma atividade do Trilhas de Matemática, atividade 17, Catavento. Vamos ler. Trilha de conhecimentos. Um passeio, principalmente pela cidade de São Paulo, envolve organização, planejamento e muita informação. Bom, vamos ver o que isso significa. Gustavo gostou muito da aula de ciências, pois achou incríveis as experiências que a professora preparou para a classe. Quando ela disse que há um museu em São Paulo chamado Catavento, onde é possível tocar em um meteorito de verdade ou conhecer o corpo humano por dentro, ele ficou com muita vontade de visitá-lo. Gustavo foi à escola municipal onde estuda e fez uma pesquisa no Laboratório de Educação Digital sobre o Museu Catavento. Veja o que ele soube ao acessar o site do museu. Então, ele estava querendo fazer uma visita, ele foi buscar informações sobre esse local. Então, quando aqui fala que um passeio envolve organização, planejamento e muita informação, a gente precisa buscar informações sobre aquele lugar que a gente quer conhecer. Que tipo de informações, né, a gente deve buscar? Para a gente organizar e planejar. Organizar quem vai, quando vai. Vamos planejar quanto vai gastar, se eu vou ter dinheiro, se precisa comprar ingresso, se não precisa comprar ingresso, se é gratuito, como faz para chegar até o local, que tipo de transporte a gente vai utilizar. Então, tudo isso é organização, planejamento e informação. Então, ele foi lá no laboratório de informática e foi buscar informações sobre o Museu Catavento, que fica ali no centro de São Paulo, perto do Mercadão Municipal, perto do Parque Dom Pedro. E aí ele encontrou essas informações que estão aqui nesse catálogo, né? Que isso daqui é o site que ele buscou. Então tem quais informações? Horários de funcionamento, qual o preço do ingresso, se aceita cartão de débito, crédito ou só dinheiro, quantas pessoas podem entrar em cada laboratório, a sessão, quem está isenso, quem paga meia entrada. Então, todas as informações estão aqui. Então, e aqui tem a informação, né? Se tem alguma coisa que é gratuita, se tem algum dia da semana que você não paga ingresso. Isso tudo a gente busca essas informações para a gente não correr o risco de chegar até o local e não ter dinheiro suficiente para pagar ingresso. Eu não sabia que tinha que levar tal documento. Eu não sei como faz para chegar, vou ficar perguntando. Então, toda vez que a gente vai fazer um passeio, a gente precisa fazer esse planejamento, essa pesquisa antes, para a gente ir já preparado para o que vai acontecer lá do que a gente vai gastar, como vai chegar, e outras informações também, né? Sobre o museu, sobre aquele lugar que a gente quer visitar. E aqui tem o Fale Conosco, se ainda tiver mais algumas dúvidas, e o endereço do local. Então, aqui vocês vão responder. Lendo essas informações que ele buscou no site do museu, vocês vão responder as questões. O que Gustavo ficou sabendo sobre o Museu Catavento durante a leitura do texto? Aqui vocês podem colocar aquelas informações que vocês acharem mais importantes, tá? A gente vai ter a seguinte, na letra B tem a seguinte atividade. Os números servem para representar contagens, medidas, ordem ou códigos. Por exemplo, o número 144, ele representa, em uma contagem, a gente pode usar a seguinte frase: existem 144 livros em uma das estantes da escola. Ou seja, estamos dando a quantidade de livros que tem naquela estante. Quando o mesmo número ele representa uma medida, exemplo, foram utilizados 144 metros de barbante nos pacotes, ou seja, estamos utilizando como medida, aqui uma medida de comprimento, 144 metros. E o mesmo número pode também representar uma ordem. Quando a gente fala, por exemplo, o corredor chegou em
centésimo quadragésimo quarto lugar na maratona. Então, esse mesmo número está representando a ordem de chegada em uma competição. Ou ele pode ser representado também como um código. Quando a gente fala, ela mora no apartamento 144, ele está sendo usado como código. Então, mesmo número, ele tem representações diferentes na matemática. Agora é com você. Observando a imagem que representa informações sobre o Museu Catavento, vocês vão voltar aqui nas informações que ele pesquisou no site e respondeu. Complete esse quadro com o sentido que os números que aparecem representam. Qual número representa uma contagem? Vocês vão lá nas informações, uma contagem. Qual número representa uma medida, uma ordem e um código? Então, vocês vão buscar essas informações, vão ler novamente esse exemplo e buscar essas informações na pesquisa que ele fez. Então, vocês voltem lá e leiam novamente, busquem essas informações para completar a tabela. Número 2. Após Gustavo contar para sua família sobre o Catavento, todos quiseram conhecer esse museu. Os pais de Gustavo pagam o preço do ingresso integral. Ingresso integral é o preço sem desconto nenhum. Ele tem 10 anos. Ele quem? O Gustavo, né? Tem 10 anos. E a sua irmã é estudante do 6º ano. Então, olha as informações que o texto do problema está nos dando. Ó. Os pais de Gustavo pagam o preço do ingresso integral. Os pais, está no plural, então isso quer dizer que são 2 pessoas. O Gustavo tem 10 anos. Será que lá nas informações, crianças que têm 10 anos pagam integral ou pagam meia? Tem desconto ou não tem, né, no ingresso? E a sua irmã é estudante do 6º ano. Se ela é estudante do 6º ano, ela tem mais de 10 anos. Ou seja, estudantes têm algum desconto também? Então, vocês vão buscar essas informações lá em cima na pesquisa que ele fez. A família toda foi visitar o Museu Catavento no sábado seguinte. Quanto eles vão gastar na compra dos ingressos? Por quê? Ora, então vocês vão lá buscar as informações. Quanto que os pais do Gustavo vão pagar? Quanto o Gustavo vai pagar e quanto a sua irmã vai pagar? Que se todos vão no passeio, vai visitar o museu. Por que eles vão gastar isso? E vocês vão me dar essa informação. Por que o Gustavo paga, sei lá, meia? Por que os pais pagam o preço integral? Por que a irmã estudante também tem desconto? Vocês vão buscar essas informações também. Vocês vão escrever para mim isso. Nesse espaço aqui. Podem fazer a conta aqui, podem fazer a explicação também. Por que isso? Gustavo paga tanto porque é estudante. A irmã paga tanto porque tem, sei lá, vocês vão buscar essas informações e vão escrever nesse espaço. Continuando. Atividade 3, perguntinha 3. Gustavo ficou responsável em calcular quanto seria gasto no transporte e quanto tempo levaria para eles chegarem até lá. Para isso, fez uma pesquisa no site da SP Trans. SP Trans é a empresa de transporte da Prefeitura de São Paulo. Então, olha aqui, ele fez essa pesquisa. Qual é o itinerário, quanto tempo vai levar e ele vai gastar da casa dele, usando esse tipo de transporte, que a gente está vendo aqui que são transportes públicos, né? Ele vai andar até o ponto de ônibus, pegar esse ônibus, depois ele desce, ele vai pegar esse ônibus, depois ele anda um pouquinho a pé e pega o outro ônibus. Então, ele vai levar 1h e 44 minutos. E vai gastar R$ 8,80 nesses transportes. Então, vamos pensar. Quanto a família de Gustavo gastará em transporte para ir de ônibus até o Museu Catavento? Então, aqui, ó, tá vendo que tem uma pessoa? Então, esse valor é para uma pessoa. Então, vocês vão fazer aí uma continha, pode ser de adição. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Eu posso usar uma adição ou uma multiplicação. Tanto faz. O que é importante é que vocês achem o resultado correto.
Então, se eles, o que está perguntando aqui? Está perguntando quanto ele vai gastar em transporte. Então, vamos pensar que uma pessoa vai gastar R$ 8,80, R$ 8,80. Eles vão em quantas pessoas? É isso que vocês precisam saber e levar em conta na hora de fazer essa continha aqui desse probleminha. O 5. Para chegarem na hora da abertura do museu, às 10 horas, a que horas aproximadamente? Aproximadamente não é aquele horário exato, porque pode acontecer imprevistos. Então, aproximadamente precisariam sair de casa? Bom, aqui a gente está vendo que ele vai levar 1 hora e 44 minutos para chegar da casa dele até o museu. 1 hora e 44 minutos. Ok. Que horas que ele tem que sair da casa dele para chegar às 10 horas? Se o itinerário todinho é 1 hora e 44 minutos. Então, ele teria que sair aproximadamente da casa dele qual horário? Né? Aqui 10 horas, vamos lembrar que 10 horas é 10 horas do horário da manhã. Do período da manhã, 10 horas. Tá? Então, que horas? Leva 1 hora e 44, mais ou menos? Ele tem que sair. Vocês vão responder. Ele precisa sair da casa dele aproximadamente em tal horário. Vocês podem escrever por extenso ou colocar em números como aqui, tá bom? Como aqui também. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui. Ok? Espero ter ajudado. Saudades de vocês. Beijinhos. Está terminando, hein? Beijos. Saudades.